Olá pessoal, Ricardo Maroc aqui novamente. Na aula de hoje nós vamos continuar com o nosso curso de criação de aplicativos Windows Forms com .NET Core e C#. Bem, o próximo componente que nós vamos ver, seguindo a aula passada, é o componente Masked Text Box. Para a gente não perder tempo, vamos direto aqui ao componente Masked Text Box. Aqui está o componente Masked Text Box. Ele é extremamente semelhante ao componente TextBox. Eu vou então citar só o que ele tem de diferente. Primeira propriedade e mais importante é a propriedade Mask. A propriedade Mask permite que a gente defina uma máscara de digitação. Essa máscara ela permite você colocar espaços para digitação de valores numéricos. Suponha que eu queira criar uma máscara, por exemplo, para um campo de digitação de CPF. Eu vou clicar aqui nas reticências. Aqui eu posso ver que tem alguns modelos diferentes de validação. Já tem aqui para data, para hora, data com hora, enfim, telefone no padrão americano. E nós vamos criar aqui agora uma máscara para o CPF. Eu vou colocar aqui a máscara do CPF. São 3 dígitos, um ponto, no caso aqui eu represento ponto com vírgula, mais 3 dígitos, vírgula, para representar o ponto, mais 3 dígitos, hífen, 2 dígitos. No espaço dos dígitos, eu posso usar 0 ou 9. Se eu usar 0, significa que aquele dígito naquela posição é de preenchimento obrigatório. Se eu usar 9, aquele dígito naquela posição é de preenchimento opcional. Os caracteres que não são 0 e 9 são chamados de caracteres literais. Nesse caso aqui eu tenho os pontos e o hífen. Aqui tem uma previsão da digitação. Eu posso vir aqui embaixo e digitar aqui um valor qualquer. Ó, se eu continuo digitando, ele mostra a mensagenzinha de erro. Então eu vou dar um OK aqui. E está aí o nosso campo com máscara. Tem mais algumas propriedades interessantes. Uma das propriedades interessantes é o Insert Key Mode. Isso define como vai ser a inserção dos caracteres aqui no componente. Vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl C aqui no componente, Ctrl V, mais um Ctrl V. Aqui eu vou deixar o valor default, cadê você? Aqui, vou deixar o valor default, aqui eu vou deixar o valor insert e aqui eu vou deixar o valor overwrite. Agora vamos executar para ver o resultado disso. Nada melhor do que ver o resultado para saber como funciona. O default, ó, eu digitei aqui alguns caracteres no início, voltei para o início e continuo digitando. Ó, ele vai empurrando os demais caracteres para frente. Digitei algumas coisas, o insert é o default, ou seja, o default é o insert. E aqui eu digitei algumas coisas, voltei para o início e vou digitar, ó, ele vai sobrescrevendo o que tinha anteriormente. Então esse é o comportamento modificado pela propriedade Insert Key Mode. Vou remover aqui esses dois e vou deixar esse aqui que tem o default no Insert Key Mode. E outra propriedade interessante também é Prompt Char. Prompt Char. Tá aqui. Por padrão está o símbolo de sublinhado. Esse símbolo é o que vai aparecer quando nada estiver ocupando aquele espaço do dígito em questão. Então tem um dígito aqui não informado, o que vai aparecer é um caractere de sublinhado. Outra propriedade interessante é a propriedade Skip Literals. Essa propriedade faz com que, ao digitar, automaticamente os caracteres literais sejam saltados. Você não precisa digitar os literais. Por exemplo, no CPF você não precisa digitar os pontos e o hífen. Por fim, uma propriedade que eu gostaria de citar é a Text Mask Format. Essa propriedade é importante para armazenar o valor desse campo, e ela tem alguns valores possíveis. Aqui nós temos Exclude Prompt and Literals. Se você marcar essa opção, quando você pegar o valor desse campo, só virá aquilo que foi digitado. Por exemplo, no caso do CPF, só viriam os números. Se você mandasse para um banco de dados, só os números é que iriam para o banco de dados. Include Prompt, os caracteres de prompt, que neste caso é o sublinhado, que porventura não tenham sido digitados, também iriam para o banco. Include literals, ou include literais, ele vai incluir no banco também os pontos e o hífen, neste caso.
E o include prompt and literals, ele vai incluir tanto os símbolos de sublinhado para dígitos não informados, quanto os caracteres de pontos e hífen. Por padrão, ele deixa include literals. Eu, quando vou usar, eu gosto de usar somente o valor digitado, porque máscara você pode colocar em tempo de execução e poupar espaço de armazenamento. Vou deixar esse valor aqui só para deixar diferente. O nosso próximo componente é o Combo Box. Então eu vou inserir aqui um componente Combo Box, que é esse componente aqui. Tá aí o Combo Box. É um componente de seleção que apresenta um campo que pode ser digitado ou que pode ser selecionado a partir de uma lista suspensa. E ele também permite que se faça as duas coisas, que se digite ou que selecione. Bem, eu vou começar informando possíveis itens para esse componente. Então aqui na propriedade Items, eu vou clicar nas reticências e vou informar aqui alguns itens que correspondem aos estados brasileiros. Eu vou colar aqui, que eu já tinha digitado isso, vou dar um OK. Agora quando nós executamos, tá aí os estados apresentados na ordem em que eu informei na propriedade Itens ou Items. E aqui também eu posso digitar, ó, um estado que não estava na lista, eu posso vir aqui e digitar. Não tem problema. Esse é um estilo de uso do componente. Existe um outro estilo de uso que você troca aqui em Dropdown Style, que é Dropdown List. O Dropdown List não admite digitação, somente seleção. Temos mais algumas propriedades interessantes aqui. Se esse for um componente de digitação e seleção, eu posso ter alguns itens na lista de seleção e eu posso ter aqui no Autocomplete Mode uma maneira de eu autocompletar digitação. Autocomplete Source eu informo qual é a lista. Aqui eu vou indicar uma lista de estados que não estão lá. Amazonas, Amapá, Roraima. Pronto, só esses três itens para ilustrar. Autocomplete Mode, eu vou colocar aqui Append. Opa, não é válido. Por enquanto deixa assim. Vou colocar aqui Custom Source. E agora eu vou deixar aqui o Dropdown. Agora eu vou voltar aqui no Autocomplete Mode, Suggest, para ele sugerir o valor. E vou dar Ctrl F5, Shift Ctrl B para compilar primeiro, né? E agora eu dou Ctrl F5. Vamos ver se ele pega agora a última versão real. Selecionei, agora eu vou tentar digitar. Tá aí, ó, está sugerindo. Bem, são as funcionalidades do Combo Box. Tem mais algumas propriedades interessantes, por exemplo, aqui a propriedade Sorted. Se eu marcar True, os itens aparecem de forma ordenada, ó, executando em ordem alfabética. Ele automaticamente ordena em ordem alfabética. Se fossem valores numéricos, ele ordenaria de forma numérica. Tenho aqui mais algumas propriedades, uma delas aqui é a Dropdown With, mas para mostrá-la eu vou botar aqui Dropdown List, e esse Dropdown With agora eu vou colocar aqui 300. Vamos executar, Shift Ctrl B para compilar, agora sim, 300, ele está mostrando todos os estados que estão na lista. Agora se eu reduzir aqui, vamos reduzir aqui para 100, Dropdown Height, 100. Salvei, Shift Ctrl B para compilar, Ctrl F5. Tá aí, ó, o tamanho reduzido, somente 100 de altura para a caixa drop-down. Dependendo do seu design, isso aqui pode ser interessante para você não extrapolar as bordas do formulário, por exemplo. Voltando, esse controle tem umas possibilidades de uso mais avançadas através de algumas propriedades, como a propriedade Data Source, Display Member e Value Member. A gente pode observar aqui que eu tenho uma classe chamada Estado. Vou abrir essa classe, nada mais é do que
uma classe aqui com duas propriedades, sigla e nome, onde vai ficar aqui a sigla do estado e o nome do estado, e aqui eu tenho um construtor em que eu passo a sigla e o nome. Eu tenho também aqui no meu formulário, que eu já programei, vou aqui acessar o código-fonte dando um F7, eu já populei aqui alguns estados em um objeto do tipo lista de estados. Aqui eu tenho uma lista de objetos do tipo estado, chamada estados. Eu vim aqui, criei um método que insere estes estados na minha lista. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou descomentar isso aqui, popular estados. Então ele vai preencher essa lista quando o meu formulário for construído. Ele inicializa os componentes, em seguida ele popula os estados na minha lista de objetos. Nesse momento eu poderia fazer o seguinte, eu poderia pegar essa lista de objetos e atribuir o meu data source. Mas antes disso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse data source, vou limpar os itens dele, vou tirar aqui os itens, vou lá também no autocomplete custom source, vou limpar. Eu até poderia ter deixado aqui, mas como não estou admitindo digitação, não faz muito sentido. None. E agora eu vou fazer o seguinte, programaticamente eu vou acessar esse componente e vou trocar algumas propriedades dele. Vou trocar o nome dele para cbx estado. Salvei, voltei no código fonte e aqui eu vou programar o seguinte nesse método inicializar campos, que fui eu quem criei. cbx estado ponto display member recebe nome. cbx estado ponto value member recebe sigla. E por fim cbx estado ponto data source recebe estados. Vamos revisar isso aqui. Como fonte de dados, o meu combo box vai receber a coleção de objetos estado chamada estados. O meu combo box vai mostrar dessa coleção o valor da propriedade nome e o valor do item selecionado, na verdade, vai ser a sigla. Então, quando eu pegar o valor desse campo para armazenar em um banco de dados, por exemplo, o que eu estarei pegando como valor do objeto é a sigla do estado. Eu posso mostrar uma coisa e na hora de pegar o valor, pegar uma outra coisa. É interessante quando você tem também um produto associado a um código. Quando você faz a venda, você não leva para a venda o nome do produto, você leva o código do produto. Enfim, aí tem mais a ver com questões de relacionamento de banco de dados e coisas do tipo. Não vamos entrar nesse assunto. Mas agora eu vou descomentar aqui o inicializar campos e nós vamos rodar esse projeto. Vou compilar. Vou dar um Ctrl F5 para rodar. E já está aqui, ó, populado com os valores oriundos da coleção de objetos. O componente Combo Box ele tem ainda 3 outras propriedades que têm a ver com essa questão de você pegar o valor que está nele. O valor que está sendo mostrado aqui você pega pela propriedade text. O valor que você quer pegar em relação ao valor selecionado de acordo com a propriedade display value, você pega através da propriedade selected value, que não é exibida aqui. Ela só está acessível programaticamente e nós vamos ver isso em estudo de caso mais adiante. Se você quiser saber também qual é a posição do elemento que está selecionado aqui, você pega selected index, que vai te dar o índice de 0 até a quantidade de elementos menos 1. Então se você tem 10 elementos, você tem índices ali que variam de 0 a 9. E por fim você pode pegar a propriedade selected item, que corresponde ao objeto que está selecionado. Aí ele pega um objeto inteiro, basta você fazer a conversão que você vai ter um objeto daquele tipo. Nesse caso, um objeto complexo do tipo estado. Enfim, essas são as propriedades básicas do Combo Box e a gente vai aprender a trabalhar um pouquinho melhor com ele no nosso estudo de caso mais adiante. Para finalizar esse vídeo, nós vamos ver o componente DateTimePicker, que é esse componente aqui, ó, DateTimePicker. Vou dar 2 cliques para ele ser inserido. Foi inserido aqui. Ele é um componente para seleção de data e ele tem algumas propriedades interessantes.
Eu vou começar com algumas propriedades comuns, inclusive a outros controles, que é a propriedade que controla a fonte. Eu tenho aqui Calendar Font, que eu controlo a fonte de letra que está aqui. Enfim, basicamente essas propriedades aqui são autoexplicativas, não tem muito o que dizer. Tamanho de fonte, nome de fonte. Eu tenho aqui propriedades que controlam a cor do calendário que se abre quando você clica aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou executar a aplicação e nós vamos ver esse calendário aqui abrindo em tempo de execução. Ctrl F5 para executar. Cliquei aqui, esse é o calendário. Ele tem algumas cores, diversas cores do selecionado, dos itens que não são do mês, enfim. Você configura todas essas cores aqui na propriedade Calendar, alguma coisa, Color. Aí nós temos aqui algumas propriedades que eu não vou passar uma a uma por questão realmente de tempo e que elas são bem autoexplicativas. A gente tem uma propriedade importante aqui também, que é a propriedade Format. Format, eu tenho Long e tenho Short. Short me dá apenas a data. É interessante, por exemplo, para você pedir a data de nascimento em um cadastro ou coisa do tipo. Eu tenho também o formato... Cadê? O formato Time, que me dá somente 1 hora. Quando eu executo agora e clico aqui, eu tenho como selecionar data, mas ele só me mostra hora. Então, para a seleção, fica uma coisa meio sem sentido. É melhor você usar um componente de máscara. Ok, vou voltar aqui para o formato Date. Ou melhor, o Short, que é o Date apenas. Algumas outras propriedades interessantes desse componente são a propriedade MinDate e MaxDate, em que eu posso definir uma data mínima e uma data máxima que podem ser selecionadas no campo. Eu também tenho a propriedade ShowCheckbox. Se eu clicar aqui, ele mostra, além da seleção de data, um checkbox que você pode usar para fins diversos. E aqui eu tenho a propriedade Checked, que pode estar marcada ou desmarcada. Não vou usar o checkbox aqui nesse caso. Eu também tenho a propriedade Show Up Down, que se eu clicar, em vez de mostrar o calendário, mostra esses componentezinhos aqui de seleção de números. Esse sim é interessante para quando você usa o formato de hora, formato Time. Agora com esse formato Time e com o Up Down, eu posso marcar aqui a hora, por exemplo, ó, incrementar somente a hora, incrementar somente os minutos ou segundos e por aí vai. Enfim, é uma maneira de você não requerer que o usuário use teclado, né? Maneira de você permitir a inserção de dados a partir do mouse. Vou tirar aqui o Up Down e vou voltar o formato para Date, que é o Short. Eu tenho aqui também o valor Value, que representa o valor atual do controle. Quando eu abrir o formulário, ele vai ter esse valor aqui, se eu não trocar isso programaticamente, é óbvio. Então ele vai ter esse valor aqui. Então eu posso colocar aqui uma data qualquer. Vou colocar aqui 15/11/1822. Aí ele passa a ter essa data. Bem, pessoal, esse foi o componente DateTime. Então nessa aula nós vimos os componentes Masked Text Box, Combo Box e DateTime Picker. Na próxima aula nós vamos ver mais componentes. Se você está gostando desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar as próximas aulas e também não deixe de deixar o like aí para que o YouTube recomende este vídeo para outras pessoas que estejam fazendo buscas afins a esse assunto. Obrigado pela sua atenção e até breve.